Canal Palavra de Vida apresenta vídeo 70 de Aprendendo Mais. O que é pecado para a morte? Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, o que é pecado para a morte? Item 3, pecado para a morte física. Item 4, pecado para a morte espiritual. Item 5, o que é apostasia? Item 6, conclusão. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No vídeo de hoje estudaremos a respeito do pecado para a morte, conforme nos ensinou João em sua primeira epístola. O objetivo do estudo é apresentar duas interpretações que muito contribuirão para a nossa compreensão a respeito do assunto. Peço que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para crescermos mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Item 2. O que é pecado para a morte? Em sua primeira epístola, o apóstolo João faz referência a dois tipos de pecado: o pecado para a morte e o pecado não para a morte. O texto bíblico diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João capítulo 5, versículo 16. Nós sabemos que todos os pecados são abomináveis diante de Deus. No entanto, alguns deles podem levar à morte. Isso mostra que há consequências diferentes dependendo do pecado cometido. A respeito do pecado que não é para a morte, entende-se que, mesmo sendo abominável diante de Deus, é passível de perdão mediante um sincero arrependimento e a confissão. A respeito do pecado para a morte, podemos entender de duas formas diferentes: o pecado que provoca a morte física e o pecado que provoca a morte eterna. Item 3. Pecado para a morte física. É quando a pessoa comete pecado conscientemente e persistentemente, muitas vezes até planejado. Essa pessoa já teve experiência com o Senhor Jesus, mas toma a decisão de viver uma vida de desobediência voluntária e consciente. Em muitos casos, Deus acaba disciplinando esta pessoa com a morte física. Possivelmente essa pessoa não levou em conta os avisos e as repreensões do Senhor. O cristão chega a um limite que Deus não permitirá mais que ele continue vivendo neste estado de desobediência. Observação: não é possível identificar especificamente o nome de qual pecado seria para a morte. O importante aqui é identificar que são praticados conscientemente e persistentemente. O cristão insiste em permanecer no erro. É interessante considerar que Deus trata de modo particular com cada um de nós e tratará com cada um de acordo com a sua soberania e sabedoria. Algumas pessoas que cometeram certos pecados foram punidos imediatamente com a morte física. Letra A. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Letra B. Coré e seu clã. Letra C. Acã. Letra D. Uzá. Letra E. Ananias e Safira. Letra F. Alguns crentes de Corinto que desprezaram o significado da ceia do Senhor. Referências bíblicas à direita. Item 4. Pecado para a morte espiritual. Neste ponto de vista, o pecado para a morte está relacionado à apostasia, a qual leva à morte espiritual eterna. Esse tipo de pecado está relacionado ao pecado imperdoável citado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. O texto bíblico diz assim:
Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A apostasia é caracterizada pela negação deliberada de Jesus Cristo e pela consequente blasfêmia contra o Espírito Santo. A situação das pessoas envolvidas com a apostasia é muito séria, porque João nos ensina que aquele que não tem o Filho, igualmente não tem o Pai. João estava combatendo a apostasia que estava atacando a igreja, pois muitas pessoas estavam negando a encarnação do Verbo de Deus. João ensinou que o espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não procede de Deus, pois é o espírito do anticristo. Item 5. O que é apostasia? Apostasia é a negação e abandono da fé. Caracteriza-se como uma revolta contra Deus, abandonando a fé em Deus e os caminhos do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. Item 6. Conclusão. O estudo de hoje teve como objetivo apresentar duas interpretações a respeito do pecado para a morte, conforme foi apresentado por João em sua primeira epístola. Certamente que esse conhecimento apresentado nos habilitará a esclarecer melhor a respeito desse tipo de pecado que está relacionado à desobediência insistente, persistente, consciente e voluntária por parte de uma pessoa que já teve a experiência com Cristo, e também relacionado à apostasia, negando a fé no unigênito Filho de Deus. Então, o pecado para a morte, ele pode ser o pecado para a morte física, caracterizado pela desobediência consciente, voluntária, persistente de uma pessoa que muitas vezes rejeita até mesmo a repreensão do Senhor. E também tem o pecado para a morte, agora já é mais direcionado à morte espiritual, à morte eterna, porque essa pessoa ela já está negando a fé em Jesus Cristo. Aquela pessoa que está com pecado consciente, o pecado voluntário, que está desobediente, ela pode ali no leito de morte, por exemplo, naquele momento, naqueles últimos momentos, ela pode fazer um concerto com Deus, e Deus muitas vezes permite que a pessoa morra para salvar a alma dela. Deus permite que a pessoa faça o concerto, a pessoa morre, mas morre salva. O corpo morre, a morte física acontece para a pessoa ser salva. Porque mesmo em desobediência, mesmo em pecado, aquela pessoa sabe quem é Jesus, que só Jesus salva, que só Jesus nos leva para o céu. Agora, a apostasia não. A apostasia, a pessoa está cegada. A Bíblia diz que o diabo está cegando o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A mensagem da salvação não é resplandecida, não brilha na mente dessas pessoas, porque o diabo está cegando o entendimento dos incrédulos, e quem rejeita Jesus, quem está negando a fé em Jesus, ele está se apostatando da fé, ele está rejeitando, negando a fé no único que pode salvá-lo.
Item 7, quadro resumo do estudo. No item 1, na introdução, o objetivo do trabalho é estudar o significado do pecado para a morte. Essa expressão, pecado para a morte. No item 2, nós vimos o que é pecado para a morte. Pode ser a morte física e pode ser a morte eterna, espiritual, condenação eterna. E pode trazer a morte física e a morte eterna. Pode acontecer as duas. O pecado pode levar para a morte física e pode levar para a morte eterna, consequentemente. Ou o pecado pode ser apenas a morte física, a pessoa se conserta com Deus e ela é salva. E aquele que está na apostasia, se ele também se perder, né, seguindo a apostasia, ele vai ser condenado porque ele rejeitou Jesus Cristo. Apostasia é rejeitar a fé em Jesus Cristo. Quando a gente fala que a pessoa rejeita a fé em Jesus, a gente fala que a pessoa está rejeitando o sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário. A pessoa está rejeitando o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus estão em Jesus Cristo. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus, rejeita a misericórdia de Deus. Item 3, pecado para a morte física, desobediência insistente e persistente. Deus pode dar um basta permitindo a morte física. Não é possível definir o nome de pecado para a morte. Há um tratamento individual de Deus com cada pessoa. Geralmente Deus dá um aviso para fazer conserto. Pessoas que morreram no Antigo Testamento, Nadab e Abiú, Coré, Uzá. No Novo Testamento, Ananias e Safira, e alguns crentes em Corinto, pessoas que experimentaram a morte física porque fizeram alguma coisa errada diante de Deus, alguma coisa grave, persistiram no erro, fizeram alguma atitude errada e a consequência foi a morte física. Item 4, pecado para a morte, relacionado com a apostasia que nega a salvação em Jesus Cristo. No item 5, apostasia é a negação deliberada da fé e a consequência a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, só existe uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus Cristo. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, está escrito lá em Hebreus, pelo Espírito Eterno o Verbo se ofereceu voluntariamente. Nós vemos que o plano da salvação de Deus já começou com o Espírito Santo, que ele, pelo Espírito Eterno, ele levou o Verbo a se oferecer voluntariamente. Pelo Espírito Santo, Maria foi concebida. Pelo Espírito Santo, Jesus exerceu o ministério. Pelo Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo para nos revestir de poder, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Então, quando uma pessoa rejeita toda essa obra do Calvário, da salvação, essa obra que foi trabalhada pelo Espírito Santo desde a antiguidade, desde a eternidade, quando ele levou o Verbo a se oferecer pelo Espírito Eterno. Quando a pessoa rejeita Jesus, a pessoa está rejeitando o perdão de Deus. E essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem que leva a pessoa até Jesus é o Espírito Santo. Se alguém resiste ao Espírito Santo, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Quando ele resiste ao Espírito Santo, o Espírito Santo quer conduzir a pessoa até a presença do Senhor Jesus para receber perdão, para confessar Jesus. A Bíblia diz que somente confessa Jesus como Senhor aquele que tem o Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Uma pessoa que rejeita essa mensagem, que rejeita a mensagem da salvação, ela está blasfemando contra o Espírito Santo, porque ela está resistindo o Espírito Santo, ela está impedindo o Espírito Santo de agir na vida dela. Se o Espírito Santo não conduz essa pessoa até Jesus, essa pessoa não terá o perdão.
Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando a pessoa rejeita Jesus, quando a pessoa rejeita a mensagem da salvação em Jesus Cristo, porque toda a obra da salvação ela é feita pelo Espírito Santo, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Se uma pessoa está resistindo ao Espírito Santo, essa pessoa está blasfemando contra ela, porque como o Espírito Santo vai levar essa pessoa até o perdão de Deus que está em Jesus? Então, não há perdão, não haverá perdão para essa pessoa. Essa pessoa não terá encontro com o perdão de Deus, porque ela não está deixando o Espírito Santo conduzi-la até Jesus Cristo. E a apostasia faz isso. Por quê? Porque ela nega Jesus, ela nega a divindade de Jesus, ela nega que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, ela nega o perdão. Jesus disse que o Filho do Homem tinha poder para perdoar os pecados, ele ordenou ao paralítico que se levantasse. Então toda essa doutrina bíblica ela é negada pela apostasia. E aquele que nega que Jesus é o Cristo é o espírito do anticristo. Aquele que nega que Jesus é o Salvador é o espírito do anticristo. Item 6, conclusão. O objetivo do trabalho foi atingido, pois vimos duas interpretações sobre o que é pecado para a morte física e a morte eterna, a condenação eterna. A apostasia leva à morte eterna, pois nega Jesus Cristo como nosso único grande Deus, Senhor e Salvador. E se nega Jesus, está blasfemando contra o Espírito Santo. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 70 de Aprendendo Mais, o que é pecado para a morte? Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.